Número 15. Uzbequistão, onde duas cidades patrimônio mundial da Unesco coexistem. No coração da Ásia Central encontra-se um país onde a história não está trancada dentro de museus. Ela respira nas ruas, brilha através de cúpulas turquesa e ecoa em antigas madraças. O Uzbequistão é um dos raros lugares no mundo onde múltiplas cidades patrimônio mundial da Unesco coexistem dentro de uma única nação, cada uma preservando séculos de civilização ao longo da lendária Rota da Seda. Dois dos exemplos mais extraordinários são os centros históricos de Bukhara e Khiva, ambos oficialmente reconhecidos pela Unesco por seu valor universal excepcional. Vamos começar em Bukhara. Bukhara é mais do que uma cidade, é um museu a céu aberto que permanece de pé há mais de 2.500 anos. Outrora um grande centro comercial na Rota da Seda, conectava a China, a Pérsia, a Índia e o mundo mediterrâneo. Caravanas cheias de seda, especiarias, ouro e conhecimento passavam por seus portões. O centro histórico de Bukhara contém mais de 140 monumentos arquitetônicos protegidos. Caminhar por sua cidade antiga é como entrar em uma civilização islâmica medieval. O horizonte é coroado pelo minarete Kalo, uma obra-prima arquitetônica que sobreviveu a invasões, terremotos e séculos de mudanças. Próximo dali ergue-se a Fortaleza Ark, uma enorme cidade real dentro de uma cidade que abrigava emires, soldados, estudiosos e oficiais da corte. Bukhara também foi um dos maiores centros intelectuais da era de ouro islâmica. Eruditos, teólogos e cientistas floresceram aqui, moldando a filosofia e a medicina por séculos. As madraças, mesquitas e caravansarais da cidade ainda refletem essa era de brilho. Agora, viaje para o oeste até Khiva, uma cidade que parece quase congelada no tempo. Diferentemente de muitas cidades antigas que foram parcialmente modernizadas, a cidade interna de Khiva, conhecida como Ichankala, permanece notavelmente intacta. Cercada por espessas muralhas de tijolos de Baal, é um dos exemplos mais completos de uma cidade-oásis da Rota da Seda no mundo. Entrar em Khiva é como caminhar dentro de um conto de fadas vivo. Ruas estreitas e sinuosas conduzem a minaretes imponentes, azulejos intrincados, colunas esculpidas em madeira e palácios reais decorados com mosaicos azuis e turquesa. O minarete Kauta Minor, embora inacabado, domina o horizonte com seus impressionantes azulejos cerâmicos. O que torna Khiva especialmente única é sua unidade arquitetônica. A cidade foi em grande parte construída entre os séculos 17 e 19, conferindo-lhe um estilo estético consistente. Ao pôr do sol, quando a luz do deserto se torna dourada e se reflete nas cúpulas azuis, a cidade inteira brilha. A coexistência de Bukhara e Khiva como cidades patrimônio mundial da Unesco destaca algo raro. O Uzbequistão não é definido por um único monumento ou por uma única era histórica. Em vez disso, preserva paisagens urbanas inteiras. Cidades vivas que continuam a funcionar enquanto protegem séculos de cultura. Essas cidades não são ruínas abandonadas. As pessoas ainda vivem dentro das antigas muralhas. Artesãos locais continuam ofícios tradicionais como tecelagem de seda, cerâmica, escultura em madeira e pintura em miniatura. Os mercados ainda fervilham. O chamado à oração ainda ecoa pelos pátios. A posição do Uzbequistão na encruzilhada de impérios, persa, árabe, mongol e timúrida, moldou essas cidades em obras-primas arquitetônicas. A mistura de arte islâmica, design da Ásia Central e cosmopolitismo da Rota da Seda as torna diferente de qualquer outro lugar na Ásia. Em um mundo onde a modernização rápida frequentemente apaga o passado, o Uzbequistão se mantém como guardião de civilizações históricas inteiras. Bukhara e Khiva não são apenas cidades, são cápsulas do tempo, preservadas com cuidado extraordinário, permitindo que viajantes experimentem a história não como uma narrativa, mas como um lugar pelo qual você pode caminhar, tocar e sentir. É isso que torna o Uzbequistão verdadeiramente deslumbrante. Um país onde múltiplas cidades patrimônio mundial da Unesco coexistem, preservando a alma da Rota da Seda em sua forma mais pura. Número 10. Quando sua respiração congela, no frio intenso. Bem-vindo ao lado cru e indomado do Uzbequistão. Um país que muitos imaginam como desertos escaldantes e antigas cidades da Rota da Seda, mas poucos percebem que ele também esconde invernos tão intensos que sua respiração literalmente congela no ar. Nas regiões do norte do Uzbequistão,
especialmente dentro e ao redor da República Autônoma do Caracapaquistão e áreas próximas à fronteira com o Cazaquistão. As temperaturas de inverno podem despencar muito abaixo de zero. Embora o país seja famoso por seus verões quentes, os padrões climáticos continentais significam que os invernos podem ser brutalmente frios, particularmente nas vastas estepes, paisagens desérticas que cercam as antigas margens do Mar de Aral. Imagine sair antes do nascer do sol em uma pequena cidade perto do leito marinho seco. O ar é cortante, metálico e dolorosamente frio. As temperaturas podem cair para menos 20 graus Celsius, ou até mais baixas durante ondas de frio extremas. Nessas condições, cada respiração que você exala se transforma instantaneamente em vapor branco espesso, uma nuvem que parece cristalizar diante do seu rosto. O clima do Uzbequistão é classificado como fortemente continental. Isso significa diferenças dramáticas de temperatura entre as estações. No verão, cidades como Tashkent podem ultrapassar 40 graus Celsius. Mas no inverno, ventos gelados varrem as planícies vindos da Sibéria, trazendo um frio seco e cortante que atravessa camadas de roupa. Na histórica cidade de Samarcanda, famosa por suas cúpulas turquesa e majestosas madraças, a neve ocasionalmente cobre a arquitetura antiga. A Praça Regista parece completamente transformada, silenciosa, branca e quase surreal. O contraste é de tirar o fôlego. Mosaicos azuis brilhando suavemente sob um pálido sol de inverno, geada agarrada a tijolos centenários. Viajar pelo deserto de Kilyukun durante o inverno é uma experiência completamente diferente das expedições escaldantes do verão. O deserto, cujo nome significa areia vermelha, torna-se uma terra de silêncio congelado. A areia endurece durante a noite. Arbustos esparsos brilham com geada. O horizonte parece infinito e intocado. Nas aldeias rurais, a vida continua apesar do frio. As famílias se reúnem ao redor de fogões tradicionais, a carvão ou lenha. Dentro de casa, os lares são quentes e cheios do aroma reconfortante de pão não recém-assado. Lá fora, o gado se aglomera contra o vento. O ritmo da vida desacelera, mas nunca para. Um dos aspectos mais fascinantes do inverno no Uzbequistão é como ele remodela as rotinas diárias. Os mercados abrem mais tarde. As ruas ficam mais silenciosas. Ainda assim, as crianças continuam brincando na neve, suas risadas ecoando por becos estreitos. O frio é rigoroso, mas também é bonito. Para fotógrafos e viajantes, essa estação oferece algo raro: o Uzbequistão sem multidões. O ar gelado torna o céu mais claro, as cores mais nítidas e a atmosfera quase cinematográfica. Cada respiração que você dá se torna visível, lembrando que você está em uma terra de extremos, onde a antiga história da Rota da Seda encontra o poder bruto da natureza. O Uzbequistão não é apenas um país de desertos dourados e maravilhas arquitetônicas. É uma terra onde o verão queima e o inverno congela, onde sua respiração se transforma em gelo e a história permanece firme contra o frio. E esse contraste, essa mudança dramática entre fogo e geada, é o que torna o Uzbequistão um dos países mais únicos da Ásia. Número 5. Do berço da civilização antiga à independência moderna. O Uzbequistão está situado em terras que testemunharam alguns dos primeiros capítulos da civilização humana. Muito antes de fronteiras modernas serem traçadas, essa região foi lar de reinos poderosos, eruditos brilhantes e rotas comerciais lendárias que conectavam o Oriente e o Ocidente. Nos tempos antigos, grande parte do atual Uzbequistão fazia parte da Sogdiana e da Bactria, centro florescente de comércio e cultura ao longo da lendária Rota da Seda. Cidades como Samarcanda e Bukhara não eram apenas paradas para mercadores, eram prósperos centros de ciência, religião, arte e diplomacia. Caravanas transportando seda da China, especiarias da Índia e metais preciosos do Mediterrâneo passavam por essas cidades, transformando-as em alguns dos lugares mais ricos e cosmopolitas do mundo. No século XIV, o Uzbequistão tornou-se coração de um poderoso império sob o governo de Timur, conhecido no Ocidente como Tamerlão. De sua capital em Samarcanda, Timur construiu um império que se estendia da Índia ao Oriente Médio. Ele transformou a cidade em uma obra-prima da arquitetura islâmica, preenchendo-a com grandes mesquitas, madraças e mausoléus reluzentes. Ainda hoje, a Praça Regista permanece como símbolo dessa era dourada, um lembrete impressionante do passado imperial do Uzbequistão. Séculos depois, a região experimentou ondas de mudanças políticas.
No século XIX, o Uzbequistão gradualmente caiu sob o controle do Império Russo. Após a Revolução Russa, tornou-se parte da União Soviética como República Socialista Soviética Uzbek. Durante a Era Soviética, enormes projetos industriais remodelaram a economia. A produção de algodão expandiu-se dramaticamente e cidades como Tashkent desenvolveram-se em grandes centros administrativos e culturais. No entanto, esse período também trouxe desafios. Modos de vida tradicionais foram alterados, práticas religiosas foram restringidas e decisões ambientais, incluindo o uso excessivo dos rios que alimentavam o Mar de Aral, causaram danos ecológicos de longo prazo. Então veio um ponto de virada histórico. Em 31 de agosto de 1991, após o colapso da União Soviética, o Uzbequistão declarou sua independência. O país entrou em um novo capítulo como nação soberana, redefinindo sua identidade enquanto honrava suas raízes antigas. A independência permitiu ao Uzbequistão reviver tradições culturais, restaurar monumentos históricos, se promover a língua e o patrimônio uzbeques em escala global. Nas décadas seguintes, o Uzbequistão gradualmente se abriu ao mundo, investindo em turismo, infraestrutura e parcerias internacionais. Cidades restauradas da Rota da Seda novamente recebem viajantes, não como mercadores de caravanas, mas como exploradores curiosos em busca de história, arquitetura e cultura autêntica. O que torna o Uzbequistão verdadeiramente único é essa mistura perfeita de passado e presente. Em um momento, você está diante de uma madraça de 600 anos brilhando sob o sol do deserto. No momento seguinte, você caminha por avenidas modernas cheias de cafés, universidades e jovens empreendedores ambiciosos moldando o futuro do país. Do berço da civilização antiga à independência moderna, a jornada do Uzbequistão não é apenas uma história de sobrevivência, é uma história de transformação. Uma terra onde impérios surgiram e caíram, onde eruditos mudaram o curso da ciência e onde uma jovem nação continua a construir seu lugar no século XXI enquanto carrega com orgulho o peso de milhares de anos de história. Número 4. Tashkent, a única capital na Ásia Central com metrô. No coração da Ásia Central encontra-se uma capital que surpreende quase todos os viajantes que a visitam. Bem-vindo a Tashkent, uma cidade onde a antiga história da Rota da Seda encontra a grandiosa arquitetura soviética e a vida urbana moderna. Mas entre todas as suas características únicas, um fato se destaca. Tashkent é a única capital na Ásia Central com um sistema de metrô subterrâneo. Sim, em uma região conhecida por vastos desertos, paisagens montanhosas e antigas cidades de caravanas, Tashkent oferece algo inesperado, uma rede de metrô lindamente projetada que parece mais um museu de arte subterrâneo do que transporte público. O metrô de Tashkent foi oficialmente inaugurado em 1977, durante o período em que o Uzbequistão fazia parte da União Soviética. Tornou-se o sétimo sistema de metrô na antiga União Soviética e foi projetado não apenas para transporte, mas também como símbolo de prestígio, poder e progresso. De fato, o sistema também foi construído com considerações estratégicas em mente, capaz de funcionar como abrigo antibomba se necessário. Mas o que realmente torna o metrô de Tashkent especial é seu design. Cada estação é decorada de forma única. Não há estações idênticas. Lustres pendem de tetos altos. Colunas de mármore brilham sob iluminação suave. Mosaicos intrincados, painéis metálicos esculpidos e obras de arte em cerâmica colorida refletem temas que vão da exploração espacial à literatura uzbek, à produção de algodão e ao patrimônio nacional. Caminhar pelas estações é como entrar em um grande palácio subterrâneo. Uma das estações mais icônicas é Cosmonavtlar, decorada com tons de azul profundo e retratos homenageando cosmonautas soviéticos e uzbeques. Outra estação, Alisher Navoy, recebeu o nome do grande poeta uzbek e apresenta desenhos geométricos inspirados na arte islâmica e arcos elegantes. Cada parada conta uma história sobre cultura, ciência ou história. Por muitos anos, a fotografia dentro do metrô foi estritamente proibida devido a preocupações de segurança. As estações eram consideradas infraestrutura sensível. No entanto, em 2018, o governo suspendeu a proibição de fotografias. Desde então, viajantes fotógrafos do mundo inteiro vêm capturando os impressionantes interiores do metrô. Além de sua beleza, o metrô é incrivelmente acessível e eficiente. Ele conecta as principais partes da cidade, facilitando a locomoção de moradores e turistas por Tashkent. Os trens são limpos,
pontuais e bem conservados, refletindo o planejamento urbano organizado da cidade. A própria Tashkent contribui para essa singularidade. Diferentemente das antigas cidades de Samarcanda e Bukhara, Tashkent tem uma sensação mais moderna e espaçosa, amplamente reconstruída após um devastador terremoto em 1966. Avenidas largas, grandes praças públicas, parques verdes e edifícios monumentais conferem um caráter distinto da era soviética misturado com identidade uzbeque contemporânea. O metrô representa perfeitamente essa mistura, precisão da engenharia soviética combinada com a alma artística uzbeque. Em uma região onde a maioria das capitais depende principalmente de ônibus e táxis, Tashkent se destaca com seu sistema ferroviário subterrâneo. Não é apenas transporte, é um símbolo de história, resiliência e orgulho nacional. Então, quando você pensar no Uzbequistão, não imagine apenas antigas madraças e caravanas no deserto. Sob as ruas de Tashkent encontra-se um dos tesouros mais inesperados da Ásia Central, um sistema de metrô que transforma cada trajeto em uma jornada cultural. E aí está, um país de respirações congeladas, desertos ardentes, de palácio subterrâneo, de museus a céu aberto, de impérios que um dia governaram continentes e cidades que ainda sussurram segredos da Rota da Seda, da história viva de Bukhara, as muralhas de conto de fadas de Khiva, da glória imperial de Samarcanda, a obra-prima subterrânea escondida sob Tashkent. O Uzbequistão não é apenas mais um destino no mapa. É uma terra de extremos. Uma terra onde sua respiração pode congelar no norte, enquanto a história brilha intensamente em turquesa e dourado através de praças antigas. Um lugar onde civilizações inteiras não são apenas lembradas, elas ainda estão vivas. E aqui está a verdadeira pergunta: por que ninguém está falando mais sobre este país? Se este vídeo surpreendeu você, se ele mudou a maneira como você vê a Ásia Central, se o Uzbequistão acabou de subir para o topo da sua lista de destinos dos sonhos, certifique-se de apertar o botão de curtir agora mesmo. E inscreva-se, porque o próximo país nesta contagem regressiva pode surpreender você ainda mais. E me diga nos comentários: você preferiria explorar as antigas cidades da Rota da Seda ou experimentar o inverno brutal onde sua respiração se transforma em gelo? Isso é apenas o começo. O mundo está cheio de gigantes escondidos e estamos descobrindo-os um por um. Vejo você na próxima aventura.